Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou a terça-feira, o melhor dia da semana, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. E antes de qualquer coisa, a gente está com um objetivo que é que você participe e também chame as pessoas que você gosta para participar. A gente quer chegar aos 1.000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube, então já compartilha com aquela família, com aquela pessoa que você gosta. Já nos siga também nas redes sociais, lembrando que a gente também está no Spotify. Acorda que a vida não só corre aos que dormem. Hoje, a nossa convidada tem muitas dessas falas e se vocês não sabem ainda quem ela é aquela pessoa que chega e preenche a nossa vida. Ela fala sobre machucados no joelho, ela fala sobre oportunidades e o que o dinheiro pode fazer com a gente nessas oportunidades. Ela fala também sobre sonhos e felicidades e, além disso, ela é amante de livros. Por isso, hoje, para Lívia Juste, nossa amiga, parceira, convidada, vai falar sobre educação financeira para crianças e eu separei um textinho aqui, obviamente, de Clarice Lispector para você. Ai, Jesus. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer a melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aquelas que choram, para aqueles que se machucam e para aqueles que buscam e tentam sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram por suas vidas. E eu vou aproveitar e dizer que eu reconheço você na minha vida e que eu não vejo mais a minha vida sem você. Então, é de verdade um prazer ouvir você falar aqui pra gente. Aqui muito fala, como bem disse Thaísa, ficou sem palavras. Eu realmente estou emocionada, coisa rara nesse podcast. Mas devo dizer que sentar desse lado aqui traz um peso muito grande. Não imaginava tamanha responsabilidade quando aceitei o convite. Eu quero começar dizendo que o podcast foi um presente na minha vida. A amizade de vocês é um presente constante na minha vida. A gente tem crescido juntas. Para quem não sabe, nós não somos só colegas de trabalho se reunindo para gravar episódios. Nós temos vidas partilhadas, dores partilhadas, alegrias partilhadas. E eu tenho certeza que somos umas para as outras um porto seguro. E que bom que vocês existem na minha vida. Eu não poderia ter uma oportunidade melhor para agradecer isso pessoalmente, embora a gente faça isso constantemente entre nós. E espero contribuir de alguma forma, porque hoje está difícil. Porque você tá assim. A última coisa que eu achei que eu ia chorar nesse episódio, pelo amor de Deus. Nem combina, né? Ai, meu Deus do céu. Livinha, então, eu acho que esse é um episódio muito explicativo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de você falar, primeiro, o que é. É assim, gente, é aleatório, sabe? Isso aqui é a nossa vida. É cotidiana. Tá parecendo que tá fazendo uma pergunta que assim, pode ser tudo, menos educação financeira. Mas ela vai chegar lá. Ela vai chorar o rosto. Mas eu ia. Mas é o real, porque assim, ó, a Natália vem com uma coisa séria, do nada a Carol surge. Mas você acha que você tá falando pra câmera como se que vai sair? Vai sair, claro que vai. Não vai, não? Mas como eu estava dizendo, Carol Souza,
Eu acho que é uma oportunidade, porque é um assunto que para criança ou no mundo infantil, não sei se é um tabu ou ainda é pouco falado. Então eu queria que você começasse a falar sobre isso. O que é, por que você escolheu isso, e falar de educação financeira para crianças. Eu não sei, eu aprendi muito com o que você vem fazendo, vem falando, e humildemente eu vejo o quanto eu sou bloqueada, eu tenho crenças, eu tenho coisas que vieram, sei lá, né, das minhas convicções erradas, e a gente acha, como você sempre fala no seu Instagram, né, educação financeira é coisa de criança, sim. Então eu queria que você começasse a falar sobre isso pra gente e pra todo mundo. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de educação financeira, as pessoas sempre se reportam ao número, ao dinheiro ou ao investimento. Principalmente hoje, onde a gente tem difundido nas redes sociais que você deve começar a investir o quanto antes para aproveitar o horizonte de tempo. Mas quando a gente fala verdadeiramente de educação financeira, a gente fala de base. Quando você vai construir uma casa, você não começa pelo telhado. Você começa pela fundação. E a fundação ela precisa ser sólida para que você possa construir essa casa e que essa casa, se você quiser ampliar, ela tenha estrutura para se construir em cima. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de princípios. Não por acaso, a Thaisa disse que eu fiz uma bagunça aqui na mesa dela, do podcast, mas eu quis trazer alguns livros para mostrar para vocês o que é verdadeiramente educação financeira e por que nós não tivemos. Quando a gente está na escola, a gente sempre recebe aquela listinha obrigatória de livros. Então, provavelmente, a grande maioria de vocês já viram falar da Dama das Camélias, já ouviu falar de Senhora, de José Alencar, já leu obrigatoriamente O Cortiço na escola. E esses são livros considerados clássicos da literatura, fora os outros, vou aproveitar só para exemplificar, que falam de educação financeira, mas que nunca em sala de aula foram abordados por esse cunho. Questão. Mas isso significa que as pessoas não sabiam o que era a educação financeira? Não. Isso significa que o conhecimento desde sempre nunca foi para todos. E a prova está aqui. Nós temos um livro desses mesmos autores, principalmente Machado de Assis, que foi o percussor quem fez o livro, onde diz: dinheiro não traz felicidade, para quem não sabe o que fazer com ele. Esse é um livro raro, de autores consagrados na literatura, passando por Machado de Assis, né, Graciliano Ramos, Lima, Barreto, do ano de 1880, onde cada um escreve uma crônica falando exatamente sobre dinheiro. Por que a gente não leu esse livro na escola? Quem teve acesso a esse tipo de livro? Os filhos dos banqueiros. Então, assim, a educação financeira ela sempre foi disseminada dentro das pessoas que sempre tiveram o dinheiro como importante. Por quê? Porque elas entendem que é através do dinheiro que você realiza sonhos. O dinheiro é importante nas coisas onde ele é capaz de realizar. Mas, culturalmente, nós sempre olhamos para a pobreza com um certo nível de admiração, como se isso fosse sinônimo de humildade. Isso é histórico. E tem uma razão de ser, né? Cronologicamente, nós sabemos que o Brasil, como o mundo, se alimenta do pão e circo. E quanto mais você educa a pessoa, quanto mais inteligente aquela pessoa é, quanto mais próspera ela é, menos a gente se alimenta do governo. E não é isso, para isso que nós fomos criados. Então essa é a dificuldade de se trazer a educação financeira para as escolas e foi uma dificuldade para se ter hoje. Por que a educação financeira é assunto de criança? Porque é na infância que você começa a aprender. Vamos partir pela neurociência, né? Pela linguagem da neurociência. O que a neurociência diz? E nesse assunto médico talvez você seja mais precisa que eu. Nós temos marcos de desenvolvimento. A gente entende, a gente que eu digo os médicos, né, a ciência entende que a criança aprende e desenvolve culturalmente através de uma janela de oportunidade de desenvolvimento. Por isso os marcos neurológicos. Então, crianças de 0 até 3 anos têm um marco neurológico diferente, de 3 a 7 outro e de 7 em diante outros. A gente entende que se a partir dos 0 anos até os 3 anos você começa a introduzir a educação financeira em casa, o DNA financeiro que aquela criança tem, ele pode ser modificado. Dos 3 aos 7 é outra janela de oportunidade,
onde você consegue fazer que os princípios sejam implantados e não importa qual tenha sido a origem dela, assim como na saúde, você consegue modificar, você consegue fazer com que aquela criança aproveite o horizonte de tempo para ter as crenças que ela precisa, a base, a fundação, para se desenvolver com a mentalidade que ela precisa para ser um adulto próspero. Então, o que é mais inteligente? Esperar que ele vire um adulto para trabalhar aquilo que deveria trabalhar na infância, quando você já tem crenças formadas, ou você aproveitar o horizonte de tempo e dar para aquela criança a base que ela precisa para construir toda a sua fundação. Então, assim, precisa se desmistificar o que é educação financeira. A criança não vai aprender numa aula de educação financeira sobre números diretamente. Ela vai aprender sobre princípios que naturalmente vai ensinar com que ela faça as continhas que ela precisa depois. E o que são esses princípios? Você aprende na infância a importância do risco da ruína. Por quê? Porque a primeira coisa que você se submete quando ganha o primeiro salário é o risco da ruína. E como isso acontece? Com seu nome sujo no Serasa porque você achou que era rico e que o limite do cartão estava disponível para você gastar. É usando o limite do cheque especial. Então, se eu quero que a criança se frustre, se ela aprenda a lidar com o dinheiro, o que eu faço? Eu dou mesada. Aí com a mesada, que é o primeiro salário dela, ela tem um horizonte de tempo para quebrar, se frustrar, se reorganizar e entender que o dinheiro não é uma brincadeira. E o dinheiro trata a pessoa da mesma forma que a pessoa trata o dinheiro. Então, a pessoa que não aprendeu a dar valor ao dinheiro, o dinheiro não se sente confortável de estar na mão dela. Todos nós temos uma crença, um comando onde diz qual é o seu limite financeiro que você chega. O que isso acontece? Significa que todos nós temos uma programação mental de dinheiro. A partir do momento que você chega naquele seu limite, você começa a gastar e não sabe por quê, as coisas começam a trazer gastos extras e você não sabe por quê. Isso não é crença no universo, não é. Isso é ciência. Significa que o seu modelo mental não permite que você prospere além dali, porque a mente acima do dinheiro, ou seja, o DNA, seu histórico financeiro, as crenças que você trouxe na infância, acredita que a partir dali você não seria uma pessoa tão boa. Isso tudo é inconsciente. Você não faz conscientemente, eu só quero ter 50 mil reais na minha conta, ou eu me sinto confortável mentalmente com 10 mil na minha conta. Então, por isso o cuidado da infância. Como se educa isso na infância? Em casa, porque eu acho que essa deve ser a maior preocupação dos pais. Pensando como mãe que não tive conhecimento de educação financeira, entendendo que tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que seu filho consome são ensinamentos de educação financeira. A prova disso não por acaso eu trouxe os filmes, para que vocês possam ver. Para exemplificar isso, eu trouxe alguns DVDs, porque eu tenho certeza que vocês já assistiram e com certeza não viram com o olhar da educação financeira. Quem não assistiu, Pat Adams, O Amor é Contagioso? Você não assistiu, não? Eu assisti por você essa parte. Essa Você assistiu, Carol? Eu acho que sim, eu sou péssima de memória. Poderoso Chefão, clássico, né? Batman infantil, com a trilogia que eu amo, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Quem não assistiu domingo, SBT, lembrando Silvio Santos, ou se. Tudo isso aqui são exemplos de educação financeira, que a gente consome e que não vê, com as crenças muitas vezes é equivocado. A exemplo disso, Sex and the City, minha série preferida da vida, onde Kelly tinha todos os sapatos Manolo mesmo sem poder pagar, parcelando no cartão enquanto tinha limite na fatura, né? E a gente cresce com esse imaginário, querendo ser esses personagens, isso é inconsciente. Mas se a gente aprende a identificar quais são as linguagens, quais são os gatilhos usados pelo cinema, usados pelos filmes, a gente consegue moldar a mentalidade dos nossos filhos. A gente consegue ensiná-los a assistir um filme e aproveitar o que tem de melhor ali. Não sair com umas crenças embutidas. Essa foi uma pergunta que eu anotei aqui, porque você falou dos livros, né? Dos livros clássicos e que eles falam sobre educação financeira. E eu já li. E eu não vi nada de educação financeira nesses livros. Então, era isso que eu tinha colocado aqui, né? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu, por exemplo, também, né? Vou
Se você não enxerga, como é que você vai direcionar o seu filho, eu né? não enxerguei, né? Eu li Senhora, li o Cortiço, li todos esses e não vi a educação financeira. Então, como é que eu consigo? E todos eles, o plano de fundo é a educação financeira. Por quê? Porque a menina que era rica, que ficou pobre e que se apaixonou por um cara que era muito pobre e o amor não era possível, realizável, ou a pessoa que morava no cortiço e quando ela morava no cortiço, o que acontecia dentro do cortiço, a realidade de cada uma daquelas pessoas, o que elas se submetiam porque não tinham dinheiro e o que precisavam fazer justamente porque não tinham dinheiro, e quem tinha dinheiro dentro do cortiço, o que mandava, como era visto, Mas qual era a assim, referência dele. Você disse em uma fala bem pequena, você disse assim, porque eu também não tive isso. Quando criança, você também não foi educada, né? Com a mente financeira. Você, quando consumiu esse conteúdo, você já tinha educação financeira, o conhecimento da educação financeira? Ou você começou a ter esse olhar depois do conhecimento da educação financeira? E revisitou essas coisas, isso, né? Com relação aos filmes, com relação aos livros. Porque é exatamente isso que ela está dizendo. Para a gente que não tem esse conhecimento... Como é que a gente consegue identificar? É o que o professor meu dizia. A gente só fala bom dia para quem a gente conhece. Né? Então a gente só consegue identificar realmente isso aquilo. Aí é uma coisa que eu abomino, viu? Porque é a fala que a mãe fala, não fale com estranho. Isso significa que você falar bom dia para quem você não conhece, ou você não mas fala... quando ele usa essa... concluir? Desculpa, quando ele usa essa fala, ele estava dizendo o conhecimento. A gente só consegue reconhecer aquilo quando a gente teve contato. Quando a gente já passou o olho e sabe alguma coisa a respeito. Essa seria a fala ideia, dele. Mas eu já vou pegar essa fala para dizer. Ensine seu filho a dar bom dia para todo mundo, além que você não conhece, porque isso é network. Isso para mim não foi uma coisa, e eu vou dizer por experiência própria. Eu não sou uma pessoa sociável, naturalmente. Eu sou uma pessoa que foge das pessoas. Independente de gostar ou não da pessoa. Isso é natural meu. Se eu chegar num lugar e tiver todo mundo que eu conheço e eu puder passar despercebido e sentar no cantinho, eu vou ser essa pessoa. Eu me sinto confortável assim. Mas, depois de muito estudo, de muito aprendizado, buscando se moldar e principalmente pensando na educação do meu filho, você começa a entender sim, que quanto mais você dá bom dia para as outras pessoas que você não conhece, mais aumenta sua rede de network e mais você consegue chegar mais rápido nos lugares que você quer. Aquela fala que a gente diz, não fale com estranho para os filhos. Não, a gente tem que educar os filhos para não fazer as coisas. Né, no sentido de não venha, não vai, não saia, no sentido da proteção do que a gente quer. Mas o não falar com estranho pode ser literal, conforme o que a criança tem, e isso fecha várias portas. Então isso é princípio de educação financeira. Por isso que eu quis pegar esse gancho. Sim. Mas voltando para a pergunta. Eu sempre tive um olhar muito curioso para a questão do dinheiro. Porque na minha casa eu fui educada tendo que trabalhar para comprar o que eu queria. Então, lá em casa, os presentes eram nas datas exatas. Então, era Natal, aniversário e Dia das Crianças. Eram as 3 datas. E essas datas, minha mãe sempre se esforçou para dar o que eu queria. Mas, as coisas extras, aqueles desejos comichões que nós temos, nunca foi realizado. Minha mãe sempre dizia, faça seu dinheiro. Então, de muito pequena, eu sempre fui levada a empreender para ter um dinheiro para fazer as coisas que eu queria. Na casa da minha avó tinha um pé de caju imenso e perto da casa da minha avó tinha um bar. E era um bar familiar. Então, o que eu fazia? Eu arrancava o caju, sabia que eles bebiam, ia lá e oferecia. Minha mãe queria morrer, minha avó queria morrer. Tipo, tá vendendo caju, não sei o que. Uai, se eu não posso... Se eu não vou ter e eu tenho que fazer o dinheiro, é isso que eu vou fazer. Ia lá, vendia, vinha com as minhas encomendinhas e comprava minha agenda para calouro. Ai, isso é crise. Então, assim, esse assunto sempre foi um assunto que muito me instigou. Mas, lógico que com a educação financeira eu revisitei todos esses livros para entender o que eu não via. Com outro olhar, né? Com outro olhar, com a profundidade da coisa. E assim, os pais não vão saber educar os filhos. Como o pai que não sabe inglês também não vai ensinar o filho a falar. Mas isso não significa que seu filho não vai aprender. Por quê? Porque você não sabe inglês, mas você lembra que é importante, porque você não sabe, você matricula o seu filho desde cedo na escola. Com a educação financeira não é diferente. Você não pode ensinar aquilo que você não tem. Então, se você não tem, você contrata um profissional. É por isso que existem os educadores financeiros infanto-juvenil. E quem vai te educar financeiramente vai ser o seu filho.
Seu filho vai falar para você uma frase em inglês e você vai falar, o que você está falando? Mas daqui a pouco você vai entender o que ele está falando. Uhum. E aí, então, o ideal seria, como você disse, né? Se eu não sei inglês, eu vou procurar um profissional que ensine meu filho inglês para ele poder ter esse conhecimento. Aqui em Barreiras, temos você como uma educadora financeira. Você tem um curso em andamento? Quais são os seus projetos? Fala pra gente como é que funciona. Temos um curso em andamento na Remax House, que é nosso parceiro. É a última turma presencial, inclusive, ano que vem, com fé em Deus, os projetos todos rodarem como esperamos que rode. Vai ser todo digital, então nós vamos atingir todo mundo que tiver interesse em educar os seus filhos. Temos alguns produtos que vão surgir para as famílias, justamente para que os pais comecem a se entrosar um pouco mais com o conteúdo, porque eu acredito, e essa é a fonte onde eu bebo, que a educação financeira não é aula. A educação financeira é experiência. Embora esse nome experiência esteja se difundindo e as pessoas tenham se confundido o que é isso. O que é a experiência? É você pegar a criança e fazer com que ela vivencie tanto positivamente como negativamente, para que depois você possa educar aquilo que ela precisa vivenciar. Porque nós somos acometidos, nós aprendemos através das emoções e dos desejos. Então, nós vamos criar, já está em andamento esse produto, é um almanaque de educação financeira para as famílias, através das histórias dos filmes, dos cinemas, porque a maioria das pessoas tem memórias afetivas com isso, e é através das memórias afetivas que a gente constrói a educação financeira. Eu vou fazer uma pergunta. Sim, senhora. O que é mais difícil na educação financeira? É você pegar uma família que eu acho que a maioria não teve essa educação, não teve essa vivência, não teve essa experiência, e pegar o filho dessa família para mostrar o que é educação financeira, que não é, provavelmente não é o que aquela família entende. Ou você pegar essa criança e ensinar essa criança com os joelhos machucados, né, as frustrações, as emoções, e essa família, por também não entender, te questionar, né? Achar que é só a experiência do bom, do prazer, e não é isso, né? Pelo que você falou, não é isso. Não é mesmo. O que é mais difícil ou tudo é difícil? Na verdade, eu não vejo como difícil. Eu vejo que existem alguns dificultadores. E o maior dificultador é a família, é o pai e a mãe. E a mãe principalmente. Então, a gente está num podcast de mães. Mães, fiquem com as orelhas em pés, porque esse puxão de orelha vai diretamente para vocês. Porque você está olhando fixo para mim. Olha para Carol agora. Olha para Carol. Vou dizer por que as mães. E eu vou dar um exemplo real do que aconteceu. É um exemplo que eu gosto de dizer muito para as mães quando eu falo de educação financeira. Quando você entra no curso, a criança tem um sonho. Ela tem que ter um sonho. E muitas crianças vêm sem sonho. E vêm sem sonho por quê? Porque os pais antecipam tudo que a criança tem. Então, saiu o primeiro iPad. O menino nem sabe o que é o iPad, mas ele já tem um iPad. Ele chega na escola e ele é um menino sensação. Porque todo mundo gosta dele porque ele tem um iPad. Uhum. Saiu o jogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ninguém tem ainda, ele já tem. E ele acha que aquilo é o máximo, sem nem saber o que é, nem ter despertado interesse por aquilo, porque os pais anteciparam. Essa criança, quando chega para mim, ela chega sem sonho. Então, o primeiro dia de aula, quais são os seus sonhos? Não tem um sonho. Não tem sonho. E isso é muito comum. Só para interromper. E é triste. Qual que é a primeira, tipo assim, a idade mais nova? Você pega a partir de qual idade? 7 anos. 7? É o mais novo. É. Mas isso o pai já pode começar a trabalhar a criança desde antes, né? A criança não tem um sonho. E é muito natural. Quando você vai ver a origem da falta de sonho, é pela antecipação dos desejos dela. Então, você tem que ensinar aquela criança a sonhar. E como é que você ensina a criança a sonhar sem a ajuda da família? Aí é a hora que a gente tem a reunião com os pais. E fala, ó, eu vou precisar criar esses sonhos. E vai ser provavelmente um sonho em família. Ou vamos fazer uma viagem juntos. Gerar ou um vamos desejo, ter um momento juntos. E vocês vão ter que trabalhar isso. Uhum. Eu tinha uma criança que o sonho de longo prazo dela era comprar um videogame.
é um custo elevado. Ela precisaria fazer um movimento para adquirir aquilo e ela tinha consciência daquilo. Então, traçamos uma estratégia. Ok, você vai comprar com 1 ano e meio, mais ou menos. Tudo certo, tudo certo. Como ele vai fazer isso? Ele entendeu que o dinheiro da mesada ele ia empreender um pouco, e empreender uma coisa complexa. Eu quero falar um pouco sobre isso também, me lembre. Ele ligou para todos os familiares e falou: nas datas que vocês costumam me dar presente, eu quero que vocês me deem o valor do presente em dinheiro, porque eu estou com o propósito de fazer isso. E a família super vibrando, e ele muito feliz. Nós começamos o curso em março, em novembro ele já estava com a escalinha dele lá de dinheiro, caminhando para aquilo e radiante. Chega o Natal, porque o Natal, meu Deus do céu, Natal é a época onde... A educação, aí acaba com da tudo. educação financeira. Se vai. A mãe vibrando muito com aquilo, os pais muito felizes com o movimento. A mãe vira pro pai e fala: fulano merece ganhar o videogame. Porque até agora ele cumpriu direitinho. Ele tá muito lindo, vamos dar o presente. O pai compra a paz. Uhum. Os homens compram a paz. Os homens nunca vão brigar com a mulher, eles até tentam. Mas depois ele bota na balança e ele fala: a paz é mais importante. Então o pai falou assim: eu acho que você não devia dar. Aí ela, como toda boa mulher, com 1000 justificativas. Mas isso, mais aquilo, ele vai fazer o quê? Comprar a paz. Então deu. Ela comprou, super feliz, que ia entregar o videogame, já imaginando a carinha dele, vibrando e tudo. Quando ela entregou o videogame pra ele, a primeira coisa que ele falou pra ela: você estragou meu sonho. Isso é real. Isso é um aluno meu. Mas essa frustração para ele dura 5 segundos. Sim. Sim, Porque ele já desembrulhou o papel e já chamou os amigos para jogar, compartilhar. Mas para a mãe, não. Aí a mãe, não, vou tomar. Ele vai tomar? Não. Como vai Agora tomar? é meu? É meu, já amei, já chamou os primos para brincar e tudo. Mas para a mãe o ensinamento fica. Acabou o Natal dela, ela chorou, ficou muito triste. E o pai, que é sempre maravilhoso, ele compra a paz, mas não deixa de alfinetar. Eu te falei. E o pior é ouvir isso, né? Eu te falei. Eu te falei. Te avisei. Essa mãe é uma pessoa que eu admiro muito. É uma mãe muito presente. É uma mãe que se esforça muito para proporcionar aos filhos educação e todas as formas de cultura possível. Ficou desestabilizada, desmoronada. Para ela acabou o Natal, acabou o Novo, ela ficou muito chorosa e envergonhada. Ela disse: eu não liguei para você porque eu fui envergonhada. Quando era para se voltar para o Clube do Livro, no início do ano, ela me ligou. Aí ela falou: Lídia, lembra que ele tinha um sonho assim, isso aqui aconteceu, ele morrendo de chorar. Eu falei: não se culpe, você não sabia. Sabe, a gente também não precisa arrastar correntes de que o que a gente fez... É que ela não fez querendo mal, né? E no final, pelo menos ela entendeu que de repente, às vezes, nem sempre pra gente poder estar agradando, a gente tem que fazer, Mas é isso que eu ia falar. ir por aquele caminho, né? Foi um ensinamento muito grande porque assim, a gente como pai e mãe, a gente tem que entender que o não é tão protetor quanto o sim, que o não é tão construtor quanto o sim, que a frustração é tão efetiva, né, quanto A aprovação de alguma coisa, né? né? E que as crianças crescem e saem de casa, né? Elas não ficam embaixo das nossas asas. É o que eu falei dos joelhos ralados aqui no começo, porque você me falou isso numa época que eu precisava ouvir, né? E eu aprendi. E dói pra gente fazer isso. Dói porque a gente quer proteger mesmo, quer guardar mesmo. Mas como é importante essa lição, né? Pra todo mundo aqui. Porque todo mundo já fez isso, já super protegeu em algum momento, né? Com certeza. E como é sutil isso da gente entender a hora, né, Aline? A gente estava até conversando a hora de ser firme e a hora de levar o tal do chocolate quente que eu falo. Mas entender que na vida, mais frustrações eles vão ter do que provavelmente alegrias, né? E a frustração, ela cria aquilo que Nassim Taleb chama de antifragilidade. Você tem que ensinar e preparar o seu filho hoje para ser antifrágil para o mundo. Porque falam-se muito de que
não sei o que será dessa geração. Eu não penso assim. Eu vejo uma geração onde ela tem muitas oportunidades e que ao invés de estar preocupado do que será essa geração, você tem que estar preocupado com o que você está oferecendo para o seu filho. Porque é muito fácil a gente chegar e ficar, essa geração está perdida. Está perdida por quê? Porque se você é o pai que educa, você não pode ser a pessoa que abre a boca para dizer que ela está perdida. Você está dizendo que você está falhando na sua própria educação e você sabe que você está falhando. E como você falha quando a gente fala de educação financeira? Quando você não oferece à criança os princípios. Primeiro, quando você não ensina seu filho a reconhecer o que sente. Então, assim, a educação financeira é base. E a primeira base que você tem é o que eu sinto e por que eu sinto. Então, o livro de cabeceira de filho é livro sobre as emoções. Você tá com raiva, por que você tá com raiva? É carinha feliz, tem 1 ano, já tem que ter carinha lá. Como foi seu dia hoje? Bota a carinha lá, marca a carinha lá, pinta a carinha. Foi alegre, foi triste, você ficou ansioso? Você ficou bravo? Como é que é a carinha de bravo? Por quê? Porque a criança que sente e sabe o que está sentindo não é a criança que compra para suprir o vazio. Inclusive, eu trouxe esse livro aqui. Me permite? Quer ajuda? Já fui. Ó, tenho em casa. Deixa eu ver. Vazio. Obrigada. O vazio é um sentimento que não se explica e que ele vem de outros vários sentimentos. Então, você compra quando você está angustiada, você compra quando você está nervosa, você compra quando você está feliz, você compra quando está com raiva, você compra quando você está com 1000 emoções e não sabe o que essas emoções são e significam para você. Eu acho que isso é a coisa mais importante que você falou hoje, porque são os pais que constroem esse primeiro reconhecimento. Somos nós, pais. Naquela janela crítica que você fala ali até, né, os primeiros 2 aninhos de vida. Estende-se para outras coisas, mas até os primeiros 2 anos de vida. Eu estou fazendo vários links aqui, porque estudando sobre alimentação e como essas questões do reconhecimento de emoção, né, de preencher vazios, também vai se espalhar para a alimentação. Então, eu vou preencher meu vazio com compulsão alimentar, com obesidade, com sexo, né, promiscuidade e uso de drogas. Então, você está falando de uma coisa que as pessoas podem achar que é supérfluo, mas é bem complexo e bem profundo e bem intenso. E volto a dizer, né, realmente, esse primeiro momento aí, somos nós os pais que vamos, para longo prazo, definir como será essa capacidade da criança responder às emoções e reconhecer as emoções. Essa fala que você disse é muito importante porque entra em uma seara que diz que o paladar não retrocede. E curiosamente, esse é um livro, vou te mostrar, esse é um livro de uma marca de luxo. O CEO, que foi da Louis Vuitton, ele foi contratado para criar e gerir várias outras marcas e ele fala, a partir do momento que você ensina o que é bom, o paladar não retrocede. Se o paladar não retrocede, como é que você imagina que aquilo que você deu para o seu filho de educação, de base de alimento ou de cultura vai retroceder? Então, a partir do momento que você dá a base boa, ele sempre vai buscar o que é bom. Agora, a questão é, o dar é o cultural, é a educação, não dar o bem material. Porque se você dá o bem material, mas não ensina a criança a pescar, ele vai ser aquele que espera do outro. Que o outro lhe dê. É a vítima da circunstância, né? Porque eu não tenho tal coisa por causa de fulano. Não é a pessoa proativa. Então, a primeira pergunta que Pai Rico, Pai Pobre faz em seu livro é, que você deve fazer para o seu filho. Como você pode ter isso? Pai, eu quero X coisa. Como você pode fazer para ter isso? É ensinar a criança a pensar quais são as habilidades que ele tem, que ele pode monetizar para alcançar o que ele quer. E você estava falando que uma das coisas que você me mandou, e eu acho que seria importante você compartilhar, sobre a alimentação, que casa muito com tudo que a gente está falando aqui, porque quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de educação financeira, isso permeia por todas as áreas da vida. A pessoa que come muito e que é obesa, ela sabe que ela não pode comer muito, que ela vai engordar. E por que ela come? É a mentalidade. Quando você estoura a fatura do cartão, você sabe que você não tem limite. Uhum. Mas por que você compra? Por que você estoura? É a mentalidade.
Na verdade, foi uma aula de psicologia, né, na pós-graduação, de nutrologia pediátrica. Então, ela colocando os 2.200 dias como uma janela de oportunidades, então até 5 anos de idade, né? E ela coloca que a relação parental precoce tem uma influência substancial na organização subsequente da personalidade, nos padrões de responsabilidade e de afeto, perpetuando os modelos de relações e experiências emocionais que se estenderão para toda a vida adulta. A mente acima do dinheiro fala, você pode ter filhos gêmeos, para Carol Souza agora, você pode ter filhos gêmeos, mesmo pai, mesma mãe, óbvio, mesma criação, mesma janela de oportunidade, diferente. E eles naturalmente vão ter DNA financeiro diferente, através da experiência que ele vive com os pais. Então, a mãe grávida que briga com o marido porque não tem dinheiro para comprar um enxoval, a mãe grávida que briga com o marido porque não tem o dinheiro para as coisas que precisa, ou que vivem ali discutindo, que estão extremamente apertados, ou que aquele filho não foi planejado, no ventre materno a criança já absorve parte daquilo como características do DNA financeiro. Então, assim, a educação financeira é muito importante. Você traça o sucesso ou não do seu filho para a vida inteira. Olha quão grave é isso. Você imaginar que não é só dar acesso a boas escolas, e muito pelo contrário. Mostra-se na linha do tempo, dentro da educação financeira, que não foram as pessoas que tiveram as melhores notas ou que tiveram acesso à educação que são as mais bem-sucedidas financeiramente. Muito pelo contrário, tem que se ter um cuidado muito com isso. A gente quer dar cultura do filho que tem que estudar, que tem que tirar muito boa nota, porque ele vai trabalhar para aquele que teve as habilidades que seu filho não tem, que são as habilidades de educação financeira. Então, às vezes, você está preocupado, meu filho precisa falar inglês, meu filho precisa falar alemão, ele vai para aula de música, ele vai fazer a natação, ele vai ser um não sei o quê, e cobra do menino que ele seja exímio em tudo. E que ótimo, porque esse menino vai trabalhar para o filho do outro que teve a educação financeira. Isso é real. Porque ele não vai precisar dessas habilidades, ele paga para quem tenha isso. Você disse sobre essa questão do enquanto a mãe está grávida, o DNA financeiro já é formado ali. Vou usar esse termo. Mas eu posso mudar ou moldar esse DNA, modificar nessas janelas que você disse de oportunidades, é isso? Assim como a alimentação, já que a gente está aqui com a tese especialista nisso, nada é determinante. A partir do momento que você tem o conhecimento e trabalha para que aquilo seja mudado, você consegue uma transformação. Óbvio que, se você aproveita a janela de oportunidade, você tem mais êxito na mudança. Mas a gente muda até antes de morrer. No leito de morte, você ainda consegue mudar alguma coisa do seu DNA, dos seus pensamentos, das suas crenças. Mas, se você aproveita o horizonte de tempo, com certeza você vai ter muitos frutos melhores, né? Entendi. Você pediu pra gente te lembrar que você queria falar sobre empreendedorismo. Sobre empreender. Que hoje em dia, né, tá na moda, todo mundo é empresário. E por que eu vou falar isso, assim, com uma certa... Deixa eu ver. Ranço. Um certo cuidado. Não é ranço, é um certo cuidado e uma certa preocupação. Uma preocupação, assim, muito sincera. Quando você fala em empreender, quem é empreendedor entende que no empreendimento nada sai do papel. Então, se você compra um lápis, esse lápis tem que estar ali anotado o valor dele que você usa, porque ele é um custo. Para que você possa deduzir e chegar dentro do seu cálculo do que é lucro, para que você possa saber o que você está fazendo. A partir do momento que você diz, vamos empreender, e traz o produto para a criança e diz, vai lá vender, ou vai brincar, você está brincando de vender. E a gente tem que ter respeito pelas nomenclaturas. Porque se a gente tem uma janela de oportunidades, nessa janela de oportunidade, você está dizendo que seu filho está empreendendo, o seu filho não recebe mesada, você que dá o dinheiro para ele comprar, ele bota um preço que ele acha que vai brincar com os amiguinhos, pega aquele dinheiro, gasta e na outra semana você está ali fazendo as coisas, dando para ele empreender, desculpa, ele não está empreendendo. É preciso um pouco de sanidade mental e racionalidade para entender o que você está oferecendo para o seu filho. Porque se você não precisa ser o expert em empreendedorismo, saber que ele não está empreendendo. Né? A gente precisa ter esse filtro.
Tá muito na moda. Feira do empreendedorismo, os meninos vão empreender, as mães juntam, cada um faz um bolo, leve, o menino vai lá, vende. Isso não é empreender, isso é um desserviço da educação financeira. Ele não tá sabendo o custo que aquilo teve, né? Porque antes a gente não teve essa base lá atrás, já que todos esses livros que você traz são livros lá de trás. Mas não é nem tanto lá atrás, a gente não teve nem na faculdade, pensa aí. Não é isso, mas eu não tô nem falando de faculdade, não. Tô falando não, lá então, mesmo, infância, na alfabetização, lá no pré. Por que a gente não teve, né? Por que a gente não teve? Porque assim, hoje, assim, se você pegar, assim, por exemplo, o meu perfil, eu não tive nada e tudo lá em casa sempre foi muito regrado, exatamente. Eu ganhava presente no Dia das Crianças, sempre tudo do bom e do melhor, mas eu sempre vi o sacrifício de minha mãe. Às vezes tinha que juntar a minha família inteira para poder me dar um presente. Quando tinha um aniversário que tinha que, né, comprar uma roupa e tudo mais, era ali na notinha, parceladinho. Então, assim, e eu conseguia naquela época enxergar que eu não tinha tudo, porque minha mãe sempre me explicou, nunca escondeu a realidade. Eu não tenho, vou ver o que eu consigo fazer para que você possa isso, mas a gente nunca viveu de... Eu vou tentar te agradar e esconder a realidade, não. A gente sempre viveu dentro de uma realidade. E sempre convivi desde pequena com pessoas de classe social. Sempre estudei a minha vida inteira em escola particular, mas sempre sabendo da minha realidade. E vejo que muita coisa, depois de adulta, eu sempre tive jogo de cintura. Por quê? Porque eu sempre vi minha pequenininha em casa, sempre tive, enquanto meus amigos estavam brincando, eu sempre fiz pipa. Então sempre tive na veia mesmo o negócio do empreendedorismo. Então desde pequena eu fazia pipa e vendia, minhas pipas eram as únicas dos meninos tudo da rua que subia, sempre negociava tudo. Sempre você passava cerol, não? Sempre fui, todo mundo passava cerol, né? Mas sempre fui de vender pulseira, né? Em restaurante, já com 16 anos, já com 17 anos, nunca tive vergonha disso, né? De você entender mesmo que você está fazendo isso para fazer o seu dinheiro e você não ter vergonha da sua realidade, né? Que na maioria das famílias, às vezes os pais escondem a realidade da família para os filhos e mesmo os filhos sabendo da realidade, eles têm vergonha da sua origem, né? Então, assim, de você realmente trazer essa parte da educação financeira, de você saber que você pode mais, independente da realidade que você vive ali naquele determinado momento. Então, eu ia para São Paulo, eu desde pequenininha que eu comprava minhas miçangas, que eu fazia até pouco, depois de formada, que eu me formei em publicidade, e que fui fazer moda, eu ia para São Paulo para fazer maxi colar, todo mundo deve ter minhas chambalinhas, assim, e até hoje eu sinto falta de não ter esse momento para de fato fazer o que eu amo por conta do tempo, né, que hoje não sobra mais tempo, mas de se desenrolar, né, de você saber a minha realidade é essa, mas além disso, o que eu posso fazer para que eu consiga um dinheiro extra e que se talvez lá, e outra, de pegar, por exemplo, de entrar em reforma, de entrar em novos projetos, festas mesmo, eu lembro que quando eu comecei a fazer as festas aqui, eu usava aqueles tambores, por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar caro em decoração, então eu tinha que ficar pegando as coisas para poder transformar essas coisas que hoje um tambor que na época, quando eu comecei a fazer festa em Barreiras, eu comprava de R$15, eu conseguia, porque eu pedia todo mundo, minha cara era de pedir, eu pedia mesmo, porque eu fazia daquilo e transformava aquilo em outras coisas. Hoje um tambor você paga R$200, se você encontrar os pallets. Tipo, na época eu botava um monte de palito. Por quê? Porque na minha cabeça ficava, bom, eu não tenho dinheiro pra fazer isso, mas vai ser impossível realizar aquilo? Não vai ser impossível. O que eu posso fazer? Ou seja, fazer minha cabeça pensar para eu transformar aquilo e fazer aquilo que a maioria de minhas festas, sempre foram as festas mais lindas. Por quê? Ia lá, via o que tinha de mais barato. Fora também outras merdas que eu fiz, não foram poucas, né? De querer fazer tudo bonito para poder agradar os outros e no final o dinheiro da festa só dava para pagar as contas e não me sobrava nada, porque eu queria realmente apresentar algo lindo, de qualidade, enfim. Mas se eu parar para pensar hoje, se eu tivesse tido essa orientação lá atrás, minha filha estaria já milionária, entendeu? E que são pequenas coisas, assim. Mas se você pega e começa a parar para pensar o quanto de coisas eu consigo entender, sabe, ali na minha criação, que hoje me fizeram ser o que eu sou. E que o quanto faltou também para eu poder, tipo assim, hoje ter, né, tipo, deslanchado muito mais, sabe? Tem um livro aqui que vai responder um pouco da sua pergunta. Já fica a dica em casa.
ela só pensa em dinheiro. É um livro adolescente, uma historinha gostosa de se ler, aparentemente bobo, mas que ensina muito sobre isso, sobre a dificuldade que os pais têm de falar sobre dinheiro em casa. A gente tem uma cultura que dinheiro é pecado, que não é interessante. Ou o outro extremo, o menino participa de tudo. Ave Maria, minha mãe tá devendo. Minha mãe é o pai brigando todo dia. A gente não entende que esse é um assunto que deve ser conversado e quais são os limites que ele deve ter para se conversar em casa. Então, assim, conversar sobre dinheiro em casa, conversar sobre a realidade financeira da família é saudável. Você não tem que trazer para a criança o peso de eu não sei como a gente vai pagar aquela conta para o menino ficar sem dormir. O que a gente vai fazer? Mas você tem que dizer, a nossa realidade financeira só nos permite ir até aqui. Isso que você está me pedindo não cabe no nosso orçamento, como você pode fazer, ou o que a gente vai fazer como família para poder realizar esse seu sonho. O que falta para as pessoas é conhecimento. Então, assim, a nossa cultura, e isso é cultural, não foi voltada para a educação financeira. Para você ter noção, nos Estados Unidos, que é da fonte da onde eu bebo e produzo o meu material, a educação financeira roda na TV aberta. O pai da educação financeira, que é o Warren Buffett, a gente não pode falar de educação financeira sem falar dele, criou um programa que chama Clube Secreto dos Milionários. Esse é um livrinho com princípios que roda na TV aberta. E ele criou para os filhos dele. Os filhos, ele já tem netos crescidos e tá lá rodando. Então, assim, para eles não é tabu falar sobre dinheiro. Eles entendem o que é emprestado. Pra gente emprestou, como é que eu faço, não sei o quê. Ai, meu Deus, como é que eu peço pra Nath devolver o que ela me pegou emprestado, não sei o quê. Não, ele chega e conversa e fala, emprestado? Quando é que você vai me pagar? Isso não é ofensa à amizade. Isso não é ofensa a ninguém. A gente não tem essa cultura, né? E várias outras coisas que é da nossa cultura. E uma das coisas que eu vou falar aqui que é da nossa cultura e que é um desserviço é o cofrinho. Não porque o cofrinho é ruim, é porque a gente não sabe trabalhar o cofrinho. A gente não sabe por que o cofrinho foi feito. O cofrinho, primeiro, não é para todo mundo. Quem tem o DNA financeiro de guardar, não pode ter cofrinho. E principalmente cofrinho fechado. O cofrinho foi feito para ser transparente, porque se eu quero educar a criança, eu quero que ela veja o volume do dinheiro. Eu quero que ela veja o dinheiro crescendo, não que fique lá, meu Deus, quanto é que eu tenho? Ou será que não tenho? Ou não me importa quanto é que eu tenho. A criança tem que ver o movimento do dinheiro para o cofrinho, é ver o cofrinho crescendo. E outra, nós estamos numa transição de geração. Ninguém tem mais dinheiro físico no bolso. Verdade. Poucas são as pessoas que têm dinheiro físico no bolso. Como é que eu vou trabalhar cofrinho com meu filho, sendo que a realidade hoje é eu dou o cartão, ele vê minha mãe passando o cartão. Pix. É Pix. Você tem que adequar a sua educação para a realidade que você vive. Não é na desculpa de eu não sei como educar que eu esqueço que o mundo mudou. O que é sucesso financeiro? Sucesso financeiro é você poder dizer não, sabendo que isso não afeta a sua saúde bancária. No que sentido? Me explica você melhor. Você poder escolher o que não vai você fazer vai fazer. falta. Não faz falta. Porque hoje você acorda para trabalhar, porque você quer trabalhar, não porque você tem boleto para pagar. Entendi. Quando você tem E liberdade. a gente atinge essa liberdade com quantos anos? Vou lhe falar. Quando que ela vem? 38 para mim. Eu espero que os pais que educam financeiramente, verdadeiramente, os seus filhos, com a era digital hoje, antes que ele complete os 18 anos, ele já tem essa liberdade financeira. Esse é o propósito, pelo menos, que eu tenho para o meu filho. Deixa eu te perguntar outra Senhor, coisa. Deus, eu tenho dois com ela. Só falta Deixa eu te perguntar outra coisa. O que se tem de educação financeira hoje nas escolas e por que isso não é obrigatório? O que falta para abrir a mente de quem está à frente? Polêmico. Se ela hoje quer me cancelar, pois vamos lá. Verdade seja dita. A escola não está preparada para ter educação financeira. Ponto. Por quê? Porque lembra quando você aprendeu inglês na escola e você saiu só falando What's your name? My name is Carol. The books on the table. É isso. Você não tem um professor de inglês para botar dentro de uma escola para ensinar. Hoje até que se tem com as parcerias que tem a escola. Por quê? Porque foi difundido.
O que você vai fazer? Um professor que não entende a importância do valor das coisas para a educação financeira para o seu filho. Você vai botar numa matéria de matemática para que ele se traumatize? Você vai botar um professor que não sabe a diferença entre preço e valor para educar o seu filho? É caro, é caro. Se você acha que a educação é cara, experimente o preço da ignorância. Essa é a frase que eu mais gosto de dizer. Por quê? Porque não é barato educar financeiramente um filho. Sabe qual é a escola hoje no Brasil que tem educação financeira de verdade? Nenhum. Colégio Bandeirantes em São Paulo. Sabe quem estuda lá? Os filhos dos ricos. É o filho de Roberto Quando Justo. é que eu já posso matricular a Maria Antônia no seu curso aí? A partir do 7. Aí ela já tem que ser na mesma turma de Bernardo, porque como aí ela é filho Lógico, da já- professora, você já entendeu. Já Aí vou montar ele uma já empresa. Parceria. ensina É parceria, fora, amigo. tipo assim, extra, entendeu? Extra classe. Pronto. Mas de verdade. Aí já monta uma empresa. Mas é Pra triste você, sabe isso. por quê? Porque a fonte da educação financeira é nos Estados Unidos. Então, para você fazer uma formação verdadeira de educação financeira, você teria como escola investir que seu professor fizesse um intercâmbio. Qual é a escola que vai ter condições de sustentar isso? Quais os pais que vão pagar mensalidade para isso? Os pais do que entendem o movimento da dinheiro. Deixa eu Eles te têm condições perguntar financeiras. outra coisa. Tem que saber a importância disso. Você falou... porque você ficou falando assim, porque dá isso, dá aquilo. Maria Antônia tem muita coisa, né? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, será se, tipo assim... Aí eu fico pensando, será se o carrinho que a gente deu agora... Não tipo precisava, assim, né? Você não, já eu antecipou não um tô nem desejo. falando disso, eu não tô nem falando disso. Porque tem o que você exagera, tem como você educa dentro de casa e tem até onde eu sei que eu tô indo na medida certa, né? Porque a gente é pai, a gente vai querer, né, dar algo bom para os nossos filhos. Eu nunca fui de comprar nada, porque ela sempre ganhou muita coisa. E geralmente quando chega nessas datas, a gente quer dar uma coisa melhor. E aí a gente começa a avaliar lá em casa, até onde vale a pena. Por exemplo, o carrinho que ela tinha, o Vitor que deu. Aí surrou. Mas, por exemplo, foi um carrinho que ela ganhou com 7 meses, que ela nem tinha idade, mas como ela já era durinha, ou seja, ela usou de 7 meses até quase 2 anos. O carrinho já tá todo penco. A gente falou assim, não, a gente quer dar um carrinho melhor de presente de aniversário, vamos fazer a vaquinha, tipo, se ao invés de cada um dar uma coisinha, a gente vai dar um carrinho melhor pra ela. Teria necessidade não, mas, por exemplo, ela tá curtindo horrores o carro. Então, assim, até onde eu consigo avaliar, até onde eu posso ir, não prejudicando essa saúde financeira da coisa. Até onde eu tô estragando e até onde eu tô fazendo certo. Eu acho que você Entendeu? pode transformar em experiência. E isso você vai saber fazer com maestria, tendo esse Você conhecimento. entendeu o que eu falei, né? Entendi. Vou dar o carrinho. Então, o carrinho é o presente de aniversário. Como eu posso criar memórias nela através do carrinho? Já decidi que vai ser o carrinho. Um mês antes, você já sabia que ia dar o carrinho. Você já estava se programando financeiramente para isso. Levava ela na loja e dizia, o que você acha desse carrinho? A gente fez Já isso. pensou se esse carrinho fosse seu? A gente fez isso. Pra gerar Meu o Deus. desejo, né? Você vai gerando o desejo nas fizemos crianças, isso. vai gerando a expectativa na criança. Quando a criança recebe, não é o carrinho na garagem. A criança viveu a experiência do carrinho que Na veio loja. parar na garagem dela. E a gente ficou na dúvida se a gente levava ela até a loja. Porque senão iria acabar a surpresa. Mas exatamente, ela foi correndo de um, foi correndo pro outro, foi correndo pro outro. Mas você entende que, ok, beleza, demos o carrinho. Então, daqui pra frente, como que a gente deve agir de acordo com essas datas comemorativas, não de dar tudo, mas até onde a gente pode ir, né, indo da maneira certa? O menos é mais na educação financeira. Quanto menos a criança tem, mais educação ela tem. Por quê? Porque ela aprende a trabalhar o lado lúdico. Ela aprende a desenvolver o hemisfério direito do cérebro. Então, quanto mais brinquedo ela tem, mais a dificuldade dela de ter concentração para a vida e para as coisas, não é isso, Natália? Eu queria falar 2 coisas. Eu me lembrei primeiro da música de Roupa Nova, acho que a gente já conversou sobre isso, aquela música que fala... não sei, né? Não vou cantar, mas ela fala... Canta. Se quiser, não, nem eu canto lembro, uma tô pra lembrando. você. Eu compro o que a infância sonhou, né? Que fala isso, assim, o que Era eu não da tive Rainha na da infância. Sucata, não é? O que Essa eu não tive música? na infância, minha filha vai ter, né? Meus filhos vão ter. E isso que você falou agora, essa semana a Cecília tava brincando. Os meninos têm muito brinquedo também, porque são 3, então eles brincam entre os brinquedos deles, né? E porque, assim, eu caí nisso numa época com Letícia, antes do 1º ano de idade dela, porque como eu tava na residência, eu tinha a culpa, Você queria suprir a eu tua tinha a ausência. culpa de Ficava estar muito dando longe. Então eu sempre chegava com uma coisa, um presente, e era um presente bom.
sabe? Porque só tinha ela, né? Sobrava um pouco mais de dinheiro. E aí, quando eu me deparei, o quarto dela tava lotado de brinquedo. Aí, o que eu fiz? Doei, deixei que ela brincava mesmo e fui trabalhando na minha mudança. Paciência, vou ter que terminar, né? E deixei de comprar isso. E aí, essa semana, Cecília tava brincando lá. Aí, ela pegou uma lata, que era uma lata que vinha clipe, esses negócios. Uma latinha de jogar fora, né? Aí, ela pegou um papel, ela cortou o papel, ela colou em cima. Aí, ela desenhou uma pizza. Ficou a coisa mais linda. E como era divididinho dentro, ela botou uma fatiazinha de pizza dentro de cada negócio, né? Aí ela veio me mostrar, mamãe, né? Eu fiz uma pizza minhas bonecas, eu queria ser minhas bonecas hoje. Ainda falou assim, né? Aí eu olhei, que lindo. Mas depois eu fui ver, de fato, sabe? Ela fez uma caixa de pizza com um negócio. Ela queria comer pizza, e assim, tadinha. Ela nem precisava ter feito isso, porque ela tem brinquedo, né? Mas é isso que você falou. E a neurociência diz, quanto menos brinquedo a criança tem, principalmente nesse mundo eletrônico, mais ela desenvolve o hemisfério direito do cérebro e mais ela aproveita o horizonte de tempo para trabalhar as habilidades que ela precisa para absorver todo e qualquer conteúdo. Isso não fica restrito à área da educação financeira. Então, é papel, é caneta. A Maria Antônia gosta mesmo de saco de feijão, de arroz. É saco de feijão, é panela, é panela. Você tem no presente. São as coisas do dia a dia, porque as crianças querem imitar a nossa realidade, não é, Nath? As crianças buscam isso naturalmente. E quanto mais elas se esforçam para imitar a nossa realidade, mais o hemisfério dela está ali trabalhando. Os brinquedinhos, eles são interessantes, eles são curiosos, eles são tudo, mas eles limitam a criatividade da criança. Ou definem, né? Porque, assim, define pelo menos momentaneamente, porque você tá dando um negócio, você tem que brincar com aquilo, com o que aquilo te permite, né? Muitas vezes é assim. E assim, pensando nesse contexto, né, de que nós temos filhos que não têm acesso a esse conhecimento nas escolas, não é algo obrigatório, teria que partir de nós termos essa consciência da importância para então ofertar isso para os nossos filhos. E para os pais, aonde eles vão conseguir essa fonte de conhecimento? Porque você disse que muito vem de fora, dos Estados Unidos, né? As referências, o que é feito lá, que é, né, dessa água que eu bebo. E para os pais, aonde eles buscam esse conhecimento para poder, igual você falou, né? A criança geralmente... para os pais? Não tem uma aula com os pais? Não, tem o pavor. Não, e assim, e existe. Será que seria algo que renderia? Sinceramente, eu acho que não, porque eu já estou tão ocupado que você não vai. Né? O pai não quer aprender. O pai não quer, gente. O pai está cansado. O pai não quer mais uma informação. O pai não quer mais nada. O pai quer que alguém resolva o problema que já está criado. Eu pago para isso, né? Ele não quer mudar mais a mentalidade dele. Ele falou, eu aprendo todo dia a obrigação. São raras exceções. A gente sabe. E a gente pode trazer um exemplo da sua área, inclusive. Se você vai engravidar, quantas são as pessoas dentro da sua área que estuda para ser mãe, para ser pai? E são conhecimentos muito mais palatáveis e até divertidos, porque você está vendo a evolução. Isso parece ser ignorância, né? Mas é ignorância, porque é muito pouco. Então, assim, não adianta a gente fantasiar de dizer que é porque falta. Não, é porque falta interesse. O conhecimento está disponível para todo mundo. Você bota ali no YouTube e você consegue filtrar muita coisa. Lívia, mas assim, vamos lá. Quais são as suas práticas diárias com o Bernardo, das pequenas coisas, já que as turmas são a partir de 7 anos, que de repente eu que tenho um filho pequeno, Augusto está com quantos anos? 6, né? Já está quase lá. Mas que a gente já pode estar fazendo essas atividades, né? Algumas brincadeiras, ou ali no dia a dia, que já ajude de alguma forma, para quando ele chegar lá com 7 anos, a gente já tenha conseguido trabalhar essa base. Tá. Bernardo tem 1 ano e 11. Então, com 1 ano e 11, o que a gente veio trabalhando isso? Primeiro, disciplina. Ele tem rotina de tudo. Ele chega da escola, ele tira o próprio sapatinho antes de entrar em casa e coloca no lugar dele a roupa, ele vai e coloca no cestinho. Ele já sabe que essa é a obrigação dele, então ele já faz automático. Se você chegar lá em casa, com ele nesse horário, você já vai ver ele fazendo isso. Por quê? Porque disciplina é um dos primeiros pilares da educação financeira. A criança que não aprende disciplina na infância não vai ser o adolescente disciplinado. E não adianta você dizer, meu filho é preguiçoso, se você antecipava as coisas para ele. Então, lá em casa,
na hora de lavar os pratos, né, quando é o horário que eu não tenho ajuda. Ele bota a cadeirinha dele e ele lava os pratos com a gente. Então, a gente sempre separa um copo, alguma coisa, que ele sabe que é a obrigação dele lavar o copo. Nath estava lá em casa e ainda ficou preocupada com ele tirando a mesa com os copos de vidro. Né? Mas a gente deixa ele tirar com copo de vidro, porque a gente está supervisionando e já explicou ele que quebra, que machuca, que corta. Embora a gente saiba que ele tem apenas 1 ano e 11 meses, mas eu sou da linha montessoriana que diz, não faça pela criança o que ela é capaz de fazer e não subestime a criança. Então eu não subestimo meu filho, eu não acho que... Pode ser que ele caia com copo, pode, como eu posso cair com copo, mas eu acho que com o desenvolvimento, o acompanhamento, já fui com ele levando, agora ele já vai sozinho, isso faz com que a criança tenha confiança. A criança que aprende desde cedo a ter confiança é um adulto confiante, um adolescente confiante, não precisa passar por muitas peripécias que a gente passa, que volta no campo das emoções. Didaticamente, o que é que a gente faz? Bernardo tem uma rotina, então todo dia da semana ele tem uma atividade. Tanto que quando ele foi para a escola, muita coisa, passado a euforia dos 2 primeiros dias, ele não queria voltar porque para ele não era interessante. Porque ele ia para lá para fazer o que ele já fazia em casa. Ele não quis pintar na escola. Porque pintar ele já pintava em casa. Então, assim, não foi um ambiente atrativo para ele. Não foi uma novidade, Não né? foi uma novidade como eu esperava que fosse ser, né? Você quer ver coisas novas. E nos 2 primeiros dias ele viu gente nova, viu parquinho de... Então, assim, ele tem atividade todos os dias. Ele tem uns 15 minutos dele de leitura, que hoje ultrapassa. No início, desde grávida, eu sempre li para ele. A gente sempre teve um momento de leitura em casa. Quando ele nasceu, a gente continuou fazendo esse momento. A partir do momento que ele começou a segurar, a gente dava o livrinho para ele ler. Hoje, ele automaticamente lê. Aí, o que eu faço? Eu faço ciclos de leitura. Então, boto uma coleção das emoções, que ele vai lá e escolhe qual é o livro que ele quer. Guardo aquela coleção, na outra semana boto outra coleção das emoções que ele vai escolhendo, mas sempre falando das mesmas emoções, para que ele possa conhecer dentro das emoções momentos diferentes. Então, na escola, inclusive, a professora veio conversar comigo, que achou engraçado, porque ele falou, aconteceu uma situação e ele falou que ele estava com medo. E ela achou, tipo, medo? É isso que eu ia te perguntar, se ele já... Reconhece. Aí ela ficou assim, e ela veio me perguntar ali, eu fiquei sem saber como fazer, não sei o que. Eu falei, não, porque a gente trabalha as emoções, então ele já sabe o que é medo. Ele tinha medo do liquidificador, então a gente fala, ele ficava assim, você tá com medo, vamos ler o livrinho do medo? Li o livrinho do medo e falava, isso é medo. Então ele já sabe falar quando ele tá com medo. E agora ele fala de gaiatice. Ai, medo! Pra brincar, né? Uhum. A gente tá ali. A gente volta, a raiva, ele já sabe o que é raiva. O que você faz quando tá com raiva? Eu sempre pergunto ele, porque o livro mostra lá uma situação do que o personagem faz com a raiva. E você, quando nesse livro, um desses livros mesmo, fala do menino que mordia quando estava com raiva. Eu falo para ele, mas você não morde. O que você faz quando está com raiva? Você leva a criança a pensar. Nem sempre ela tem a resposta para dar, mas o pensamento está ali, a provocação está ali. Ela revisita aquilo. Então, muitas vezes, a gente vê o revisitar no dormir. Ele já acordou para dar uma resposta de uma coisa que eu tinha perguntado e, tipo, Oliver achar, o que está acontecendo? Eu tô falando de celular, eu sei o que ele está falando. Porque eu entendi que era a resposta que eu tinha feito. Porque eu sou consciente da gente no ato de descansar, trabalha, né, Nath? Então, assim, essas são as coisas que eu mais faço. É ter ciclo de rotina, ciclo de atividades que ele tem que fazer, que desenvolve o lado cognitivo e ciclo de leitura. Eu faço uma coisa também, porque eu tenho, né, meus meninos são mais velhos, têm idades diferentes, e teve uma época que a gente teve que fazer muito exame e tal, né, e a Isa, né, chorando muito, né, chorando, e começava a sentar e, tipo, não deixava a pessoa fazer o trabalho dela. Então, o que eu fazia? Eu fazia, você pode chorar, não tem problema. O que eu fazia? Pode chorar. Ficava assim por baixo. Você pode sentir medo, mas você não pode atrapalhar o trabalho daquela pessoa. Aquela pessoa está trabalhando, ela está nos ajudando. Por mais que você esteja com medo, por mais... Então, eu falava isso numa situação de estresse, assim, eu nem sabia se de fato isso ia ser o mais correto, né? Mas eu trabalhava dessa forma. Então, toda vez que, por exemplo, tem uma situação estressante, que eu sei que é estressante para eles, que eles choram, e que está envolvido no trabalho das outras pessoas também, porque eu me preocupo com isso, né? Com eles entenderem que quando, a depender da emoção que eles estão sentindo e da forma como eles vão reagir àquelas emoções, né? Aquelas emoções vão impactar as pessoas nas outras que estão pessoas, ao redor. Né?
Você falando aí, me veio uma coisa na cabeça. O quanto que é complexo hoje você ter um filho. O quanto que é complexo hoje você ser mãe, você ser pai. E muito mais do que isso. Você se preocupar com o processo de educação do seu filho, porque isso é muito raro. Você consegue ver coisas bizarras, tão nítidas, de você saber que tem pais que não estão nem aí com nada. Mas não são pais que não estão nem aí porque eles não sabem da informação ou porque eles não têm conhecimento. Não, só porque eles estão nem aí. Mas o filho tá fazendo as coisas, ele não tá nem sabendo por quê. Porque tudo é mais importante do que você parar e olhar para o seu filho. E assim, e desse olhar para o seu filho, você consegue identificar tantas inúmeras coisas que mesmo na correria, que é a vida de todo mundo, em algum momento você precisa se conectar, entender o que você está fazendo como papel de pai, como papel de mãe. E quem é seu filho, né? E quem é o seu filho. Entendeu? Exatamente. Você acha que quantas pessoas que estão na loucura e tá sabendo o que está acontecendo dentro da sua casa, para entender o que seu filho está calado, por que seu filho está triste. É onde a gente está vendo um número gigantesco comentando de suicídios entre jovens e adolescentes, onde a gente está vendo bizarrices, igual você disse, né? Porque a gente não para olhar para dentro da própria casa, para os próprios filhos. Que frescura, quieta, na minha época não tinha isso não, que nada, entendeu? Enfim, é isso. Cada um que cria seus filhos do jeito que acha que tem que ser, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Não, sabe por quê? Porque essas não, e não tá tudo bem, mas eu tô sendo irônica, né? Eu tô sendo irônica, porque imagine, eu vou estar te dizendo, Lívia, como é que você tem que educar o seu filho. Não, mas a gente sempre tem que levantar a bandeira do pai que não tá tudo bem. Porque a forma que você educa seu filho impacta na vida do meu filho. Quando a gente pensa em educação financeira mesmo, e a gente fala em longo prazo, e por que dissemina isso? Porque eu acho que não é o meu filho ser próspero, não é o meu filho ter o conhecimento, é que seu filho tem, que o filho dela tem, que o filho de todo mundo tem, porque se todos eles são prósperos, todos eles terão outras oportunidades, estarão dentro dos seus ambientes, gerando outras fontes de riqueza para todo mundo. A fonte de riqueza, ela é inesgotável. Você não pega o conhecimento e fala, isso aqui é só para o meu filho, eu não vou compartilhar com o mundo. Muito pelo contrário, isso é uma mente tacanha. Quanto mais conhecimento tem, mais obrigação você tem que compartilhar para que outras pessoas tenham, porque é isso que faz o universo girar a roda. Então, não está tudo bem. Se você é esse tipo de pai, repense, né? A gente está aqui no podcast de reeducação. Se você não tem tempo para seu filho, eu entendo. É muito corrido, nem todo mundo tem a oportunidade de ter rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, mas faça as mínimas coisas. Às vezes, as coisas básicas, elas têm um poder muito grande de determinar, inclusive, muitas formas diferentes de destino, né? Então, tenha esse, pelo menos, básico bem feito. Antes de ir para a rapidinha, eu queria fazer esse parênteses, porque a Lívia falou coisas que são muito importantes. Na saúde infantil, independente de ser educação financeira, e que muitos estudos já vêm, estudo, né? Não sou eu que acho, são estudos que vêm mostrando o impacto disso na saúde global das crianças. Então, diminuição de transtorno de humor, depressão, suicídio, abuso de drogas, alimentação, reciprocidade emocional, né? Afeto, inteligência. Então, isso se fala rotina, né? E eu gosto muito de usar a palavra de previsibilidade, porque a previsibilidade para a criança gera segurança, e a segurança gera todas essas coisas emocionais que você tem falado, que é o fato dela saber que todo dia tem uma certa rotina ali para ela seguir, né? Então isso é importantíssimo na vida da criança para todos os aspectos. E a questão da conectividade do afeto, porque você lê com ele, é isso, né? Você para, é um momento que é só seu, que você vai conseguir olhar no olho do seu filho, né? Então são coisas importantes e que às vezes no dia a dia a gente escapa, e tudo bem escapar um dia ou outro, né? Ninguém é de ferro, mas que são boas coisas pra gente fazer, são coisas que são relativamente simples, porque todo mundo se beneficia com rotina e previsibilidade. E não custa nada, de vez em quando,
né, parar ali e tá interagindo dessa forma, né? Bora para rapidinho? Bora. Ou você quer comentar isso que a Nath disse? Quero comentar. Eu quero comentar porque eu sou entusiasta do Presentei o Adulto com livro infantil. E às vezes os pais pensam que ler é uma coisa muito chata, até porque não vem da cultura da leitura. E se você presenteia um adulto, uma pessoa que você gosta com livro infantil, você desperta para ela um outro lugar da leitura e faz com que ela tenha esse prazer de ler com os filhos. Você me lembrou uma escritora que eu gosto muito e que é, conhecida por todo o mundo literário na área infantil, que é Ruth Rocha. Ruth Rocha escreveu um livro que era um menino que via para dentro. Um menino que via para dentro. Um menino que via para dentro. E que foi um livro onde, já que falamos aqui de suicídio, a criança comia uma fruta, uma maçã, para calar, porque ela queria morrer. E esse livro foi um livro de muita repercussão. Por quê? Porque os pais não compram o livro e lê e dá para o filho. O pai compra o livro para aliviar o poder de não ter que ler e dar para o filho. Então, quando percebeu que uma criança tentou se matar ao ler o livro, foram culpar quem? A autora. Na verdade, a responsabilidade de dar um livro para o filho é do pai. Então, quando você compra um livro infantil, ele tem 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas. Vai evoluindo conforme a idade da criança. É um livro que você, mesmo na hora de comprar, você consegue ler toda a história. Então, leia antes de dar para o seu filho. Presenteie um adulto sempre que tiver uma oportunidade com um livro infantil, para que ele crie essas memórias, né, literárias, para que ele desenvolva o gosto pela leitura e nunca, em hipótese alguma, dê para seu filho um livro que você não leu. Nós temos vários livros de autores consagrados que são de serviço para a educação financeira, se o pai não sabe trabalhar aquele conteúdo. A exemplo da Galinhas do Ovos de Ouro, que é um clássico da literatura, né? Mas você precisa ler e ter um senso crítico e falar para o filho o que aconteceu. Isso é um livro que fala de quê? Então, a gente está falando sobre o quê? Sobre ganância, sobre emissão, sobre venda, sobre compras. Qual é o cunho do livro? E explicar. Um livro nem é bom nem é ruim. Depende do que você trabalha, né? Qual o conteúdo, qual a linguagem que você aborda. Mas a partir do momento que você só compra o livro e entrega para o filho, você está entregando uma arma na mão da criança. Então, você não sabe qual é a interpretação dele sobre aquele livro. Nós estamos trabalhando no curso agora, os meninos devem ter chegado lá, um rodízio de livros. Eu levo livros meus e cada um leva para casa e depois devolve. A Árvore Generosa, que fica um exemplo. É um livro que a gente vai trabalhar. É aquela árvore que dá tudo que ela tem, inclusive o tronco, para um menino, porque ela não sabe dizer não. Então, você já trabalha em casa, a criança, qual é o seu momento de dizer não? Com um coleguinha, quando você diz não? Como você sente dizendo não? Se você só entrega o livro para a criança e não trabalha, ela pensa que pode entregar tudo que ela tem e que ela nunca pode dizer não. Então, assim, a postura do pai em relação à leitura do filho faz toda a diferença na construção do seu DNA financeiro. Eu compactuo porque eu uso muito da leitura para trabalhar com as crianças lá em casa também, né? Então, às vezes o bicho está pegando lá, eu vejo que tem alguma coisa, né? E uso do livro para trabalhar. Tanto é que o último livro, tem tempo já eu comprei, era A Menina que Tem Medo de Errar. Ah, eu amo esse livro. Aí quando eu comprei, a Letícia... assim, né? Você com você que eu vou trabalhar. Tem ele que é só pontilhado para ela escrever a história dela. Não sabia. Pois é, tem a leitura mesmo, que é o livro, e tem ele com a mesma capinha, só que ele é para você escrever a sua história. O que você tinha medo de errar? É um livro super maravilhoso para você dar para um adulto. Porque assim, quantas vezes a gente tem medo de errar em várias coisas e a gente não para fazer esse repensar de dizer eu não fiz ou não avancei porque eu tinha medo de errar ou tinha medo de algum julgamento. Vira meio que um diário terapêutico. Como a Lívia já está acostumada, já é de casa. Já é de casa. Vamos embora para uma rapidinha, então. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Ixi. Dinheiro. Essencial. Educação financeira. Minha paixão. Tony Stark. Ai, grande amor da vida.
Boiei. Ai, elas não sabem. Homem de ferro, gente. Homem de ferro. Ué, gente, eu já vou ter que falei abrir isso parêntese. daqui, Já ó. vou ter que abrir parêntese. Não, é rapidinha. Pera, mas não pode ser tão rápido assim. Você tem que ter preliminar. Já que a Natália tocou no assunto, vou abrir um parêntese bem rapidinho também para falar que Tony Stark é um grande exemplo da Marvel de como você deve educar seu filho de forma lúdica. Nós temos uma frase icônica que é reproduzida em todas as redes sociais por qualquer pessoa, em qualquer área, que é aquela frase icônica dele, o que você é, além de rico. E ele diz, playboy, não é? Playboy, filantropo, inteligente, blá, blá, blá. Isso é uma fala que poderia facilmente virar uma dissertação sobre educação financeira, mas que em casa você pode simplesmente brincar com seu filho falando. Isso é uma arrogância? Quais são os feitos do Tony Stark? Toda criança vai saber dizer. Ele comprou a armadura do Homem-Aranha, ele financiou a guerra não sei o que para acabar, ele fez tal coisa, não sei o que. Então, assim, o quanto o dinheiro é bom, o quanto ele conseguiu ajudar pessoas. Existe um lado da arrogância, como a gente pode trabalhar essa arrogância? A gente precisa ser arrogante? Ele é arrogante ou ele aparenta ser arrogante? Então, assim, são questionamentos simples. Que você está ali no momento lúdico, numa mesa de jantar, conversando, divertindo e vendo como seu filho vê o personagem. Por esse âmbito que nunca foi provocado. Uhum. Tempo. O ativo mais precioso que nós temos. Livros. Não acredito, você falou a minha palavra. Meu universo. Pequenos investidores. Caramba, difícil definir em uma palavra, porque, sem falsa modéstia, é minha contribuição para o mundo, para as crianças, para as famílias, é o sonho do meu coração, a realização profissional, minha motivação diária para fazer o que eu faço, é parte da minha vida, é um filho. Para 2025? Luz, prosperidade. E tudo que nela couber. E tudo que nela couber. É porque, assim, para concluir, eu achei que você tivesse bastante conhecimento, mas você é muito mais do que uma enciclopédia que eu achava que você fosse, entendeu? É a Barça inteira. São várias, você é uma coleção de enciclopédias, né? Você trouxe muito conhecimento aqui, não só para os nossos pequenos, para os pequenos de quem está em casa, mas para a gente. Eu acho que você deveria aqui, gente, é um SOS, né? Uma turma ali, ó. Só pros pais. De educação financeira. Porque, meu filho, com um mês de aula com você, meu filho, eu fico milionária no mês seguinte. E agora eu fico tranquila, porque como você falou que Bernardo vai alcançar a liberdade financeira dele com 18 anos, Maria Antônia também vai, né, meu filho? Porque se antes Bernardo já era besta de Maria Antônia, agora é que ela não vai desgrudar dele por nada. Na verdade, faço votos de que eles alcancem a liberdade financeira deles com 16 anos, embora eles só vão ficar sabendo aos 18. E com certeza Maria Antônia estará com ele de mãozinhas dadas, celebrando em vários lugares, mandando fostinhas e presentes caros pra gente, porque a gente merece. Amém! Profetiza, Senhor. E para finalizar esse nosso episódio, a gente vai fechar com uma super dica da tia Lívia, porque nesse podcast Trupe de Mãe, cada mãe é uma peça. Segue aí, Lívia. Para finalizar, eu quero dizer que o sucesso deixa rastro e que se você não teve educação financeira, você pode sim aprender e beber diretamente da fonte, através das biografias. Você vai ver que os grandes nomes de sucesso só são grandes nomes de sucesso porque eles aproveitaram o horizonte de tempo e eles generosamente compartilham com a gente o que deve ou não fazer. Então, crie o hábito da leitura, 15 minutos por dia, e você vai ver sua vida se transformar. Ficamos por aqui com esse episódio Trupe de Mãe, todo fofinho e cheio de informações de qualidade, porque nesse podcast Trupe de Mãe, cada mãe é uma peça. Eu com essa música.